A PM impede invasão de traficantes em Braz de Pina. 3 criminosos foram presos, um foi baleado. Eles estavam com fuzis e pistolas. E ainda, polêmica, e a gente não foge dela. Superlotação nas unidades do Degás e ameaça colocar na rua mais de 600 menores infratores. E aí, eles vão ter acompanhamento? E a população? O que você pensa disso? Já é semana que vem. A gente quer a sua opinião. Entre nas nossas redes sociais. A gente está ao vivo no YouTube. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já, 11h39. Tamo de volta, tamo junto, meu parceiro de quarta, doutor Rafael Bárcia. Tamo junto aí com muita informação. Inclusive, você se vacinou contra a gripe? Me vacinei. Ah, então tá, não vai tomar dedo na cara. É na Polícia Civil. A Polícia Civil deu vacina pros policiais. Pois é, mas muita gente tá deixando de fazer isso. Na campanha nacional de vacinação contra a gripe, que termina já na próxima sexta-feira, o Rio tem a pior cobertura. Ele vai ter que ter mais 15 dias para imunizar. Lembrando, é de graça, pelo amor de Deus. Veja. Há um ano tratando um câncer de mama, Ângela foi orientada pelo médico a se vacinar. Ele confirmou e pediu para que eu viesse me vacinar, que era muito importante. O objetivo do Ministério da Saúde é imunizar 54 milhões de pessoas, ou seja, 90% do público-alvo da campanha, que é composto por crianças de 6 meses até 5 anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, indígenas, professores, profissionais da saúde e agentes de segurança. Mas no estado do Rio, apenas 54% dessas pessoas foram vacinadas. O Rio de Janeiro está bem abaixo da média nacional da campanha, com a pior adesão de todos os estados. Entre o público-alvo da vacinação, as crianças são as que têm a menor cobertura. Até o momento, menos da metade delas foi vacinada. A gripe nas crianças que às vezes já tem uma certa problemas de alergia, doença respiratória, tem asma, a gripe pode causar complicações bastante importantes, severas, necessitando até às vezes de internação. Segundo o Ministério da Saúde, 71% do público-alvo da campanha foram imunizados em todo o Brasil. Se eu cheguei até essa idade hoje, é porque eu venho me cuidando há bastante tempo. E como se trata de gripe, doença, vacinação, eu estou em primeiro lugar. É isso aí, 3, 2, 1, é dedo na cara do pai, da mãe ou responsável. A menor cobertura do Brasil e menor cobertura em criança. Em criança, é de graça, pelo amor de Deus. Para com essa história idiota. É babaca que fala isso, que replica isso. Ah, vou tomar vacina da gripe? Eu não, vou ficar mais gripado. Você está confundindo tudo. Resfriado é uma coisa. Gripe é outra. A gente fica resfriado no outono normal, não tem vacina para resfriado. Mas a gripe, ela mata. A gripe não é um resfriadinho qualquer, principalmente em crianças, principalmente em idosos. Eu sei, eu tomei, o SBT deu a vacina pra gente, a Polícia Civil deu. A Isabela, eu não trabalho em uma empresa que deu, eu não tô no público-alvo. Aí eu até passo batido, porque ninguém vai ter R$120 para ir numa clínica de vacinação ou dar. Agora, para quem tá dentro da área de cobertura, como o Fabiano Martinez citou, para quem tem filho menor de 5 anos, para quem está gestante, para quem tem pai em casa idoso, não foi até o posto para se vacinar, pelo amor de Deus, você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Eu vou te dar um recado aqui. 20 pessoas já morreram de gripe no Rio de Janeiro só este ano. Corre agora, vai lá, ainda dá tempo. É uma vergonha pra gente. Como a vitrine desse Brasil, como o Rio de Janeiro que é conhecido, a gente tem a pior cobertura. E não tem o que fazer. Não tem eu, como Isabelle Benito, cobrar a autoridade. A autoridade tá fazendo o papel dela, gente. Tá lá a vacina. E se não tiver, vai no posto agora. Se não tiver, avisa a gente que a gente vai cobrar. Tem vacina estocada, tem vacina dentro de geladeira. Eu sei, aqui no posto de São Cristóvão, conversei com a menina, tem vacina lá e o povo não vai procurar. Qual é a razão? Qual é a razão? É preguiça. E o pior, é negligência. Com a sua saúde, beleza, mas com a do teu filho, desculpa, bonitão, desculpa, bonitona, essa não dá pra enrascar. Vou falar uma coisa pra vocês. O dia que teu filho ficar acometido, depois não adianta reclamar. Imagina o desespero, você pensar. E se eu tivesse feito alguma coisa? E se eu tivesse dado uma vacina que é de graça? De graça, só pegar o teu filho e levar no posto de saúde e acontece, Deus me livre dele pegar uma gripe.
Gripe mata. Gripe não é resfriado. Gripe mata e já matou 20 pessoas esse ano no Rio de Janeiro. Então, por favor, corre agora, nesse momento, acabou o SBT Rio, pega a sua criança, pega seu pai, pega se está gestante e vai para o posto de saúde. Na dúvida, vai no posto mais próximo. Vai lá e pergunta, eu posso, tá? Eu tô. Às vezes, entendeu? Você tem falta de informação, busca mais próximo agora. Não dá para ficar sem vacinação. 11h47. Você vai ver agora, antes de eu colocar a reportagem, a gente bota uma chamadinha ali do tiroteio que teve, que o Jackson Silva fez. Impressionante, você vai ver daqui a pouco, operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Obrigada, Dudu. Obrigada, gente. Olha só, chamando para vocês, porque essa reportagem é exclusiva. O Jackson Silva acompanhou de perto essa operação da Polícia Civil dentro da Pedreira, que é o reduto de roubadores de cargas no Rio de Janeiro, um dos, né? E também o quartel-general do TCP, Terceiro Comando Puro. Daqui a pouco a gente traz a reportagem completa. Mas você vai ver também uma imagem impressionante. Noite de tiroteio e perseguição em Olaria. 10 bandidos da Cidade Alta que iriam invadir uma comunidade de Braz de Pina entraram em confronto com policiais militares. 3 criminosos foram presos e um menor ficou ferido. Veja na reportagem de Caio Alex. A polícia fechou o cerco e conseguiu prender 3 homens durante uma perseguição em Olaria na noite desta terça-feira. Os agentes faziam um patrulhamento de rotina na região, depois que receberam informações de que criminosos da Cidade Alta iriam invadir a comunidade 5 Bocas, em Braz de Pina. Os policiais encontraram cerca de 10 bandidos aqui na rua, que efetuaram disparos contra os agentes. Aí houve a perseguição e a troca de tiros. Um dos assaltantes acabou baleado. Ele foi socorrido pelos policiais e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Com eles foram apreendidos esses 2 fuzis, pistolas, cápsulas de bala e rádio de comunicação. Os detidos e o material apreendido foram levados para 22DP da Penha, onde a ocorrência foi registrada. Nesta manhã, a equipe do SBT Rio ficou cerca de 2 horas na região e não viu viaturas da PM fazendo o patrulhamento ostensivo aqui. Quem mora ou passa por Olaria vive o medo do dia a dia. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque de repente você ouve aí um estampido, você não sabe aonde que está acontecendo, aí você vai caminhando, entendeu? Com os nervos na flor da pele. Bala perdida é outro risco constante das pessoas que andam na rua. A gente às vezes está assim andando, começa o tiroteio, a gente se joga no chão, vê o que faz para evitar qualquer acidente. A gente vive com medo absurdo. É quase que um toque de recolher. Com hora determinada para chegar em casa, com hora determinada para sair, é muito complicado. E aí você tem que analisar, é muito complicado, porque tem vagabundo desse jeito na rua. É isso que a gente tem que pensar. Doutor Rafael Bárcia, bota a imagem aí, gente. Esses são os presos. A polícia militar bateu de frente, deu ruim, né? Os caras com certeza acharam que invadir o da Cidade Alta e invadir Braz de Pina, né? Olha o armamento que os caras estavam. Aí os caras imaginavam que não ia bater de frente. Ou se bate de frente, os caras estão prontos para a guerra. Parabéns aos policiais militares que conseguiram impedir. Olha o armamento que os caras estavam. Explica para quem está em casa o poder bélico desses 3 aí. Isabelle, é o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, né? A gente ouviu a moradora falando, tem hora para sair de casa, sim, tem hora para entrar em casa. É uma comunidade, uma região inteira subjugado por vagabundos. São quadrilhas armadas para a guerra, sim. Né? Armadas para a guerra, sim. E o policial militar tem que entrar no meio dessa guerra. Às vezes E é isso que a gente tem que, muitas vezes, exaltar a polícia militar, né? A polícia militar nem sempre tem o tempo para planejar as suas ações, para agir com planejamento, porque muitas vezes ela é chamada para apagar um incêndio. Você imagina... Ou toca com os caras fortemente, com arma até os dentes. Você imagina o que é para a polícia militar? Olha, tá tendo uma guerra, 2 quadrilhas armadas com armamento muito mais poderoso que o seu, né? Dispostos a matar ou a morrer sem nenhum compromisso com a vida de ninguém. E você tem que entrar lá e intervir, né? Você tem que intervir... Para impedir que a população daquele lugar fique no meio da guerra dos dois. Impedir que a população fique no meio da guerra. Rapaz, e você ali, se você cometer algum erro, você vai ser crucificado com absoluta certeza. Porque então, é a polícia que tem o compromisso com a vida. Porque claro daí... que é a polícia que tem o compromisso com a vida, exatamente. Então é uma tarefa muito difícil e a gente tem que compreender
como a tarefa é difícil, foram 3 presos e se impediu ali, né, a tomada de um território, que muitas vezes a tomada do território dá ensejo a uma guerra, porque aí a quadrilha que sai, ela vai tentar retomar, nós já vimos esses episódios acontecerem diversas vezes, e claro, e aí se torna uma guerra muito mais difícil de administrar, né? Isso é fruto de uma política de segurança do passado, vou repetir isso aqui sempre, que deixou essas organizações criminosas crescerem e hoje elas disputam o nosso território, hoje elas disputam o território que é nosso. E só um combate sério ao crime organizado vai fazer diminuir esse tipo de violência. Parabéns à Polícia Militar, porque o Bárcia narrando a história. Você tem a Polícia Militar em confronto, porque você topa com os caras, olha o armamento dos caras. Você topa na terra do inimigo, né? Com o inimigo muito mais armado do que você. Eu confesso, eu sou policial militar, desculpa, meu irmão, eu dou no pé, porque o risco de você se dar mal é muito maior, porque os caras, eles são fortemente armados, só que os caras têm o dever de cumprir, ele tem o dever de coibir a bandidagem. Foi o que a Polícia Militar fez essa noite, impedindo aí, você vê já na 21DP, eu não sei se os policiais que aparecem na imagem foram os que fizeram a prisão, mas provavelmente que ali eles estão resguardando material apreendido, que também a gente sabe que é Rio de Janeiro, o risco de alguém entrar lá para recuperar arma, para recuperar bandido, não seria a primeira vez, então os caras ficam ali, tensão o tempo todo, porque é um território dominado por esse tipo de vagabundo. Parabéns, então, aí a imagem aos policiais militares que invadiram, que impediram essa guerra de traficantes que subjuga mais ainda a população. Daqui a pouco você vai ver o material exclusivo. A Polícia Civil fez uma operação hoje no Complexo da Pedreira, que é o quartel-general do TCP, né, Bárcia? E também reduto ali de roubos de cargas, responsável pelos mais variados crimes nas vias expressas do Rio de Janeiro. A equipe do Jackson Silva, mais uma vez com coragem, acompanhou tudo de perto e vai trazer as imagens exclusivas. Daqui a pouco, aqui a reportagem está ficando pronta. A gente falou de perseguição policial, tu quer ver? Agora onde que foi isso, Humberto? Baixada, né? Caxias. O Fabinho Barreto tá lá, uma imagem impressionante, imagem exclusiva do SBT Rio. Fabinho, em que a gente mostra justamente a polícia batendo de frente com a vagabundagem fortemente armada. E aí, o que aconteceu, Fabio Barreto? Boa tarde para você. Perda total, Isabelle Benito. Perda total. Bateu de frente? Perda total. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no bairro Parque Centenário, em Duque de Caxias, na rua 25 de agosto. Esse carro que você está vendo agora, ele foi roubado por volta das 6h20 da manhã no centro de Caxias, ali nas proximidades do supermercado Extra. 2 homens armados renderam o motorista, só que outros motoristas testemunharam, presenciaram o assalto, avisaram a Polícia Militar, avisaram a 2 policiais militares que estavam numa viatura. Essa viatura saiu em perseguição e houve uma troca de tiros aqui por dentro do bairro Parque Centenário. Só que a Polícia Militar teve êxito, conseguiu impedir a fuga desses ladrões e os 2 acabaram morrendo. Os 2 assaltantes acabaram morrendo durante essa troca de tiros com os policiais militares aqui no Parque Centenário, aqui no centro, nas proximidades do centro de Duque de Caxias. Essa rua fica bem atrás aqui do muro do 15º Batalhão e as informações passadas agora há pouco pela Polícia Militar dão conta que os 2 assaltantes são de São João de Meriti, nas proximidades, moradores ali nas proximidades do Morro Azul, nessa região da Baixada Fluminense, e simplesmente foi apreendida uma arma Glock, já foi levada para a delegacia, a ocorrência está sendo registrada nesse instante na delegacia, com a vítima, inclusive, prestando depoimento. A vítima, o motorista que foi rendido por esses assaltantes e, consequentemente, a Polícia Militar, até um vídeo que foi divulgado, está sendo registrado essas imagens dessa perseguição. Esse carro bateu no poste durante a troca de tiros e os assaltantes acabaram morrendo no confronto com os policiais. Isabelle. Amigo, calma. É muita informação, pessoal de casa assimilar. É só o Fabinho mostrando essa sua imagem para você entender. Ao vivo, o Fabinho mostrando aí o carro batido no poste. Agora vem pro meu telão, porque é importante, imagem exclusiva, Bárcia. Presta atenção, você que tá aí, a gente vai mostrar, bota aqui no meu telão, imagem exclusiva que a gente tem do momento. Primeiro segura, ó. O que acontece? O Fabinho explicou. O cara foi, segura aí, ó. Esse carro, o carro foi levado pelos criminosos. Pessoas viram o motorista sendo abordado, acionaram a polícia. A viatura mais próxima passa. Vem passando aqui, ó. Você já vê? Já tem tiroteio. Aqui, ó. A hora que ele passou é que na edição
A Débora me mostrou um momento pouco antes, em que no muro já, quando ele passa, você já vê que sai o reboco do muro. É o tiroteio entre eles e os policiais. Volta a imagem, aqui já tem um tiroteio, aqui já tem, sai uma coisa, a hora que corta o vídeo, aqui já começa o tiroteio. Eles passam, já foram atingidos, eles acabam batendo aqui, ó, tá vendo? Ué, gente, para de mexer nisso, o melhor da imagem some. Na hora que ele bate, a gente tem um momento que ele bate no poste. O que a Débora me mostrou é um momento, porque corta aqui no meu telão, volta a imagem que ele bate no poste, eles já deviam ter sido atingidos. Aí a polícia, ó, a imagem que eu vi, ó, a gente vai, ó, ele aqui já tem o pipoco, já passa, a viatura passou, a imagem que eu vi mostrava a viatura antes. Enfim, bateu aqui no poste, né? Bateu aqui no poste, você vai ver a polícia chegando agora. Deixa aí, ó, a polícia chega. Por que fizeram isso? Polícia chega, olha só, o tiroteio continua, ele sai, ainda a tiroteio. Você vê que esse policial se abriga, continua o tiroteio e aí que o momento que os bandidos são neutralizados. Bárcia, a gente está falando de cena, de perseguição e quem tá ali na rua, imagina, a gente não tem som, pela imagem do celular, dá pra ver reboco, era tiro pra tudo quanto é lado. Você imagina o sufoco de uma imagem como essa. E eu vou repetir aqui o meu discurso, né? Claro, ninguém tá aqui pra comemorar a morte de ninguém, não é isso. Mas a ação dos policiais militares, uma ação corajosa, quando muitas vezes a polícia militar é demandada, ela entra no caos. O que é interceptar um carro com outro carro? Os dois armados, quer dizer, as chances são iguais para os dois. Aí é próximo, bairro 25 de Agosto, é uma região central de Caxias, mas é próximo, se não me engano, o Mercado Extra, próximo à favela do Lixão. Uhum. E os policiais militares, eles vão em perseguição. Foram acionados, vão em perseguição. Trocam tiros durante o carro, provavelmente o motorista já foi atingido ali porque ele perde a direção e bate no poste. E eles saem atirando nos policiais militares e em quem tivesse ali. Se tivesse qualquer pessoa passando ali, seria alvo deles, certamente. E aí, corajosamente, os policiais militares conseguem ali neutralizar os bandidos que acabam morrendo porque enfrentaram o Estado armados, gente. Quem bota o dedo da tomada toma choque. Isso é assim em qualquer lugar do mundo, né? Atiraram na polícia. Evidente que a polícia vai atirar de volta. E eles acabaram morrendo. Ô, Fabinho, a gente está vendo nas imagens, agora a gente está vendo as imagens aí eu expliquei toda a ação que você falou. O dono do carro foi abordado próximo ao supermercado. Ele estava no supermercado quando ele foi abordado? Ele foi abordado nas proximidades, bem em frente praticamente ali do supermercado Extra, aqui no centro de Caxias. Ele praticamente parou, diminuiu a velocidade, né? Foi abordado ali num cruzamento que existe quase em frente ao supermercado. No momento que ele diminuiu a velocidade, ele foi abordado pelos homens a pé. Os assaltantes estavam a pé. Um deles colocou a arma na sua direção, ele saiu calmamente do veículo, os bandidos entraram no carro e nisso os motoristas que estavam atrás avisaram a polícia militar e aí foi a toda a perseguição que a gente está vendo com o desfecho nesse momento aqui na rua 25 de agosto, Isabelle. A rua 25 de agosto que fica logo atrás do batalhão. Muito ousadia os caras roubar, passar próximo ao batalhão. Agora, eu vi agora na imagem, eu estava mais atenta à perseguição da polícia. A gente falando de quem fica na rua. Volta a imagem aí, Reinaldo, Dudu. Bota na imagem aí. Você vê que tem um carro que está entre a polícia, o cara estaciona de lado e o pipoco ali já está... Olha o cara... Você imagina, Bárcia, pode ser qualquer um de nós, exatamente, com o teu filho dentro do carro. É isso aí, na verdade a gente vive no meio de uma guerra urbana, isso é uma realidade, os nossos números mostram isso, né? E a população sai de casa, está sujeito a estar no meio aí de um fogo cruzado, no meio de um fogo cruzado, enfim, enquanto nós tivermos, né? Vou aqui correr o risco de ser repetitivo, quando nós tivermos... Porque isso, Isabelle, tem ligação direta com o crime organizado. Com o crime organizado e com a lei que a gente sempre falou aqui. Claro. E que o cara se sente à vontade, no meio da tarde, atrás do batalhão, trocar tiro com a polícia. 25 de agosto é onde tem o Fórum de Caxias, é onde tem a 59 DP, onde tem o batalhão, se não me engano, até a prefeitura. É um bairro central de Caxias, né? A plena luz do dia, mas, na verdade, a verdade é que o Estado, hoje em dia, não põe mais medo nos criminosos. Tem que botar, não põe mais pra prevenir. Né? Porque as ferramentas que o Estado tem para coibir o crime ainda são muito frágeis. Então, não coíbe o crime. A verdade é um estímulo para o crime, né? Que é a lei, né? Que é a lei, uma lei frágil que estimula o crime. A gente vai ao vivo de novo com o Fabinho. Fabinho, a gente está falando de hora do dia. Eu não sei se você falou, que eu fiquei tão impressionada com a imagem. Ali, ó, quando sai aquela poeirada, ali acontece antes, quando bate o tiro na parede, tá, gente? Quando acontece. Mas que horas que aconteceu tudo isso?
6h20 da manhã, Isabelle, 6h20 da manhã. Né? O carro, na realidade, ele ficou desgovernado. Na troca de tiros, os bandidos não conseguiram mais controlar o veículo em alta velocidade. O carro bateu exatamente nesse poste aqui na esquina da Avenida Jorge Vieira de Medeiros. Os dois ladrões tentaram fugir a pé, tentaram escapar a pé, trocando tiros com os policiais. Um deles caiu aqui do outro lado do carro. O corpo, inclusive, está aqui nesse instante. Ainda as autoridades aguardando a chegada do Instituto Médico Legal para a remoção dos cadáveres. O outro corpo, o outro ladrão, tentou correr, descer a rua, também foi atingido pela PM e acabou morrendo um pouco ali atrás. A família dos familiares se encontra aqui nesse instante e pediu, inclusive, para que nós não divulgássemos os nomes desses ladrões, Isabelle. Fabinho, e você falou, se eu não me engano, também que eles saíram, são de São João de Meriti? São João de Meriti, Morro Azul, segundo informações da Polícia Militar, Isabelle. E a gente está vendo aí pela imagem, um pouco antes deles passarem, que os postes... não é o poste que ele bate, mas você já vê o poste rachadão aí, ó, e ele nem freia. Provavelmente ali o motorista já tinha sido atingido, né, Bárcia? Provavelmente, né, o motorista ali já devia ter sido atingido e perdeu a direção do carro. E aí bateu no poste. Você vê que o carro, ele está indo reto, ele vai direto no poste ali. Provavelmente já tinha sido atingido. Mas é ele mesmo que sai ainda ali e continua a troca de tiro. Você vê ali, ó, bate no muro, você vê saindo ali a fumaça. O que consegue, o outro que consegue é o que sai correndo pela rua que o Fabinho falou, do lado esquerdo do teu vídeo. Você está vendo as imagens ao vivo agora, que a perícia vai no local, faz o local. Claro. Ainda é muito agora, tá, gente? Por isso que ainda a perícia vai... É a DH, né, da Baixada que vai acabar fazendo. A DH da Baixada agora vai no local, faz o local do crime, né? Isolado. Agora, claro, as câmeras já mostram muito da dinâmica do fato, ela vai ajudar muito o trabalho da DH. Para mim é óbvio que se trata de um auto de resistência, né? Para mim é óbvio, as imagens, né? Ali, né? As imagens são muito claras, mas de qualquer forma a DH vai lá, vai fazer agora o seu trabalho técnico. Agora, vamos de DH também, mas vamos para DH Niterói. Hoje dia importante em relação da investigação daquela chacina que aconteceu no final de semana em São Gonçalo. Hoje, sobreviventes vão prestar depoimento lá na DH de Niterói e é para lá que a gente vai com o repórter Caio Alex, que tem mais informações para a gente. Inclusive, Caio, hoje são aguardadas as principais testemunhas para depor aí, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Muito boa tarde a todos. Eu acabei de conversar agora há pouco com a doutora Bárbara Lomba, aqui da Divisão de Homicídio de Niterói. Falei também com o delegado, o Leonardo Afonso, que está presidindo essas investigações. Eles me passaram agora que hoje não está prevista qualquer tipo de visita de pessoas que foram vítimas dessa chacina lá, as pessoas que foram vítimas de balas perdidas e acabaram feridas nessa ação que aconteceu no bairro do Porto Velho. Mas, mais cedo chegou aqui na delegacia, Isabelle, um rapaz com a perna enfaixada. O Luciano estava aqui e viu quando esse rapaz chegou. Ele rapidamente foi levado para dentro da delegacia. Então a gente não tem a confirmação efetiva se esse rapaz foi uma das vítimas baleadas na chacina que houve lá em Porto Velho, né, e que acabou ficando esse rapaz ferido, ou se veio para um outro depoimento aqui na delegacia que não fosse esse caso. Nesse exato momento, policiais aqui da delegacia estão também nas ruas, principalmente a equipe do Dr. Leonardo. O objetivo é colher mais informações, eles estão nas ruas também atrás de mais provas. Mas a delegacia não quis passar informações se eles já estariam atrás de pessoas suspeitas de terem cometido esse crime para que elas pudessem ser presas e trazidas para cá. O delegado me adiantou que as imagens de câmera de segurança, várias imagens já chegaram aqui na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Eles estão analisando, eles já avançaram bastante nessa apuração. Ontem, 2 pessoas vítimas de balas perdidas, né, na chacina que houve no Porto Velho, estiveram aqui prestando depoimentos. Uma delas saiu daqui dizendo que não lembrava muito do que aconteceu, apenas sabia que tinha muitas pessoas na rua, muitos amigos na rua, quando esses tiros começaram e essa pessoa acabou ferida. Outros 4 já tinham prestado depoimento aqui desde a noite da tragédia até agora, o que daria um total de 6 pessoas. Acho que o depoimento mais aguardado é o do marido da dona Janete, aquele senhor que a gente mostrava ontem aqui no SBT Rio, que foi liberado ontem do pronto-socorro de São Gonçalo, ele que teve o pé ferido, estava muito abalado e o pessoal aqui da Divisão de Homicídios espera que ele fique um pouco melhor para recebê-lo, que eles
acreditam também que o depoimento dele é muito importante nesse momento para que a polícia consiga chegar até esses 4 suspeitos de terem cometido a chacina, onde 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. 2 permanecem internadas. Rogério Almeida Gonçalves, de 46 anos, no CTI, está estável lá no pronto-socorro, e Eduardo Ribeiro da Silva, de 52 anos, está de saúde estável, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres. É com você, Isabelle Benito. Ô, Caio, segura mais um pouquinho aí, que eu até vou falar com o Barça em relação a esse... Eu te conheço como repórter, eu sei, eu até imagino, e aí eu vou fazer o meu comentário em cima dessa entrada ao vivo do Caio, mas antes, para você entender melhor, é uma investigação perigosa, tá? Eu falo aqui, é uma investigação perigosa e você vai ver a reportagem agora para entender melhor os fatos, você que não está acompanhando, o enterro dessas vítimas de uma verdadeira chacina, uma carnificina que aconteceu lá em São Gonçalo, e eu quero o Caio de volta porque eu vou falar uma coisa aqui, pode rodar. Foi uma manhã de muita dor para amigos e parentes de Janete Bezerra, de 59 anos. Muitos estão com medo de mostrar o rosto. É o tipo de pessoa sensacional, sensacional. O legado que eu tenho para mim é continuar aquilo que ela me ensinou. Ser bom, prestar caridade e ter amor ao próximo. Quem sobreviveu à chacina não conseguia conter a emoção. Sem explicação. A gente fica feliz por estar vivo, mas você olha que parte de você se foi. À tarde foi enterrado o corpo de Valdir Pinto de Oliveira. Ele era compositor da escola de samba Porto da Pedra. O Valdir era um cara extrovertido, alegre. Onde ele estava não havia tristeza. Todos os compositores gostavam dele. Os amigos se reuniram para prestar a última homenagem do jeito que ele gostava. Para mim é irmão, mais do que irmão. Sabe, uma pessoa sábia, sabia de tudo, sabia conversar com tudo. Não merecia isso. Entre os feridos, 2 deixaram o hospital nesta terça-feira. Outros 2 permanecem internados. Todos estavam em um bar de São Gonçalo no último domingo, em uma confraternização, quando homens armados com pistolas passaram atirando de dentro de um carro. 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Para a Polícia Civil, o ataque ao bar tinha um alvo específico, que acabou sobrevivendo. As investigações apontam ainda que há uma guerra entre traficantes e milicianos na região. Por que eu falei que é uma investigação perigosa, Bárcia? E o Caio, eu conheço o Caio. Ontem aqui, o Caio entrevistou um sobrevivente no meio de um velório com um tiro no rosto. Para quem não lembra, com uma bala ainda alojada no rosto. O Caio, muito cuidado com as informações, e a polícia sempre pede ajuda da gente para divulgar, porque quem mora na região e uma treta como essa sabe quem disputa território com que tal. Qual é a preocupação agora que eu imagino, até pelo tipo de informação e como o Caio passou, com cuidado. Quando há um sigilo, ou o Caio falou que alguém com o pé ferido foi hoje a DH, e a gente viu ontem o moço saindo com o pé ferido sendo liberado, é o cuidado, gente. Porque os sobreviventes são peças-chave, né, Barsi? E o cuidado também, porque quando você tem disputa de alguém que é capaz de planejar um bar cheio de gente, de trabalhador, de uma mulher, a senhora que morreu com mais de 60 anos, é capaz de ir com colete à prova de bala, parar o carro, descer e atirar friamente contra muita gente, é porque a gente não está falando de pessoas que não são capazes, vocês sabem do que? O quê? Terminar o serviço ou tentar eliminar qualquer coisa que ligue a polícia ao autor, ao algoz. Me entendeu, Bárcia? Eu acho que esse é o cuidado agora, seja do jornalista, seja da polícia, é preservar a vida de quem pode colaborar para chegar em quem fez essa crueldade. Perfeito, Isabelle. Exatamente isso, né? Uma chacina é uma mensagem muito forte, é uma demonstração de força, né, que um determinado grupo de criminosos quer demonstrar, né, quer demonstrar a sua força, quer demonstrar o seu poder. Ele quer passar uma mensagem de força, né, e ali para atingir, de repente, 1 ou 2 alvos, ele não se importa e atinge vários, né, o que a gente chama de dolo eventual. Então, o que é essencial para a polícia? É identificar quem era o alvo realmente, né, quem era o alvo realmente desses criminosos, desses monstros,
né, para poder estabelecer um link, uma ligação para se chegar até os criminosos. Então a gente sabe que São Gonçalo não é a primeira vez, aliás, é comum aparecer nas reportagens aqui pela guerra entre facções criminosas, entre milícia e tráfico, entre tráfico e tráfico. Então, no meio dessa guerra, né, acontece um crime bárbaro como esse. E sem dúvida nenhuma, né, a obrigação, a delegacia e a imprensa tem que ter muita habilidade para tratar esse caso, para não expor as testemunhas, que com certeza vão ser importantes. E eu fico muito preocupada, porque é óbvio que não seria a primeira vez, São Gonçalo, mas assim, a crueldade, o que a gente viu, as pessoas dançando, as pessoas felizes, de repente aquele rastro de sangue, aquele desespero, assim, é chocante e a polícia tem que dar uma resposta à altura, com certeza. Caio, daqui a pouco eu volto contigo, que está acompanhando aí, meu querido amigo, acompanhando direto da Delegacia de Homicídios, em contato direto com os responsáveis pela investigação. Mas agora está pronta a reportagem, você vai ver com exclusividade. A Polícia Civil fez uma operação no complexo do Chapadão, na Pavuna. A ação foi para combater o roubo de cargas na região. A equipe do repórter Jackson Silva acompanhou tudo de perto, inclusive o tiroteio. Veja. Traficantes atiram contra o helicóptero. Do alto, atiradores de elite revidam. A nossa equipe de reportagem alerta o morador sobre a operação da Polícia Civil. Mesmo assim, ele se arrisca em meio ao tiroteio. Perigoso mas o jeito que está aqui, está tranquilo. Eu estou vendo que está tranquilo aqui. A todo momento, o helicóptero sobrevoa a região à procura dos criminosos. Enquanto o helicóptero sobrevoa todo o complexo da Pedreira, o veículo blindado segue para um dos pontos estratégicos da comunidade. O complexo da Pedreira é extremamente perigoso. Os morros e as favelas facilitam a fuga dos bandidos. É nesta região que eles escondem as cargas roubadas. Depois, mandam para o comércio ilegal, com a ajuda dos receptadores. Este motorista, que tem medo de ser identificado, revela que já foi vítima dos traficantes. Ao passar ali pelo metrô, vindo para a rota, para fazer um caminho mais curto, né? Foi abordado por dois meliantes. Em uma das ações dos bandidos, o motorista chegou a ser sequestrado e ficou sob a mira de armamento pesado. Fuzil, todo tipo de arma que você possa imaginar. É assustador, é muito complicado. O conjunto de favelas da Pedreira foi ocupado pelos policiais civis durante a operação desta quarta-feira. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais dão apoio aos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. 3 veículos blindados deram apoio à ação. No Morro da Lagartixa, os traficantes construíram uma casa-mata. Do alto, eles observam a presença dos policiais durante as operações. A fortaleza do bando tem vários buracos para colocar os fuzis. A Polícia Civil mapeou a região. Apesar da presença dos agentes, quem trabalha na entrega de cargas continua com medo. A gente que tem família, né? A gente deixa a nossa família dentro de casa e corre esse risco aí dentro de comunidade, tem risco na rua. É complicado, a gente não sabe se sai, se vai voltar, entendeu? Chapadão não, tá? Complexo da Pedreira. A gente estava falando aqui, pra você ver, a gente sabe que existem locais... Sobe o som, por favor. A imagem que a equipe de reportagem falou. Você vê, o Jackson cita que estava lá, não sou eu, não sou o Barça que está falando. O Jackson fala, são 2 aviões, um blindado, 2 blindados e um helicóptero. E os bandidos apertando o dedo contra a polícia. Um helicóptero e 3 blindados. E o Jackson reforça que estava lá de baixo, e os bandidos soltando o dedo contra os policiais em ação numa operação como essa. Aí eu fico imaginando como que é cumprir um mandado de prisão no local em que a gente sabe que tem bandido. A gente sabe que tem bandido fortemente armado. A gente vê aí a moradora, parece domingo, 4 horas da manhã, numa comunidade. Não é. A gente está falando de uma quarta-feira em que os bandidos estão ali
pronto para, se a polícia entrar, a gente está falando de, não é uma polícia que foi chamada e a troca de tiro, a gente está falando da CORE, a polícia mais especializada do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, da investigação, entrar e ter um tiroteio como esse. Primeiro, esse confronto que é importante a gente mostrar, né, Bárcia? Claro, eu tenho algumas coisas para falar sobre essa reportagem. O Complexo da Pedreira, até pela localização geográfica aí perto de vias expressas, além de ser o quartel-general do TCP, é um reduto de roubadores de cargas, né? Isso aí, é um reduto de roubadores de carga. Para vocês terem, essa operação foi a operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga, exatamente. Para vocês terem noção do trabalho que é feito pela DRFC, houve uma redução esse ano, para o ano passado, e a gente já está comparando com os números da intervenção, de 25%. Quer dizer, 25% a menos de roubo de carga. Roubo de carga é um tipo de crime que tem um impacto direto na economia do nosso estado. Né? Roubo de carga fez sair do Rio de Janeiro centenas de empresas, né, que pagavam impostos, que empregavam pessoas. Então é um tipo de crime que tem uma relação direta com o desemprego, com a crise econômica do Estado. E o trabalho da produto caro, porque o povo que continuava mandando frete para cá, era muito mais caro o frete. Exatamente. E às vezes não valia a pena nem passar pelo Rio de Janeiro, a gente perde ISS, enfim. O trabalho reduziu em 25%. Então, para vocês terem a dimensão da importância de uma operação dessa, que é fruto de uma investigação dentro do Complexo da Pedreira. Um outro aspecto que eu quero colocar, e aí eu dou parabéns ao doutor Henrique Damasceno, titular, que inclusive já foi meu titular, um grande delegado de polícia que faz um grande trabalho. O que eu quero também chamar a atenção, para uma parte mais técnica, é o seguinte: o Complexo da Pedreira é um conjunto ali de comunidades muito bem armadas. Todo mundo lembra do Playboy, né, que comandou esse complexo durante muito tempo. É uma organização criminosa muito bem armada. Por que a DRFC entrou? Né? Houve tiroteio, houve resistência, houve. Por quê? Porque eles são uma tropa preparada para a guerra. A gente fala, não há guerra. Como é que não há guerra? Tem uma casa-mata, gente. Aí eu vou puxar pro meu lado. Parabéns à equipe. Aqui o Barça estava até elogiando quando a reportagem estava no ar, eu também fiquei chocada. O tiroteio chama atenção, porque é tiroteio isso. Mas parabéns à equipe. Foi o Eduardo, o Pedro Mota, Jackson Silva e o Eduardo Alves. Olha a imagem, porque isso é imagem até pra polícia, né, Barça? Que não consegue, isso é imagem. A imagem da casa-mata, Dudu, pro pessoal entender, olha só, dentro da comunidade, que também a reportagem não tem como chegar, essa imagem, Barça, explica pro pessoal de casa, os caras ficam trocando turno, aí, ó, pronto, como mostrou muito bem o Jackson Silva na reportagem, pronto aí, ó, pra atirar em quem passa essa principal via, a via do Valão, tá, gente? Que é onde tem empresa perto aí, onde tem caminhão de carga aí. Sabe o que isso mostra? Isso mostra, infelizmente, que é uma comunidade totalmente subjugada pela quadrilha. Totalmente. Eles se sentem tão à vontade que eles constroem uma casa-mata, como se eles dissessem, esse território aqui é meu e eu vou defender esse território. Botar meus seguranças armados. Não pertence ao Estado. Ele pertence a essa organização criminosa e nós vamos defender esse território. E eles defendem. São muito bem armados e é sempre muito difícil entrar na Pedreira. Por que se entrou na Pedreira? Teve resistência? Claro, porque é uma organização criminosa. Não tem como não ter, né? Aí não tem como não ter. Não tem como ser operação precisa. Mas por que a Polícia Civil entrou na Pedreira até com certa facilidade? Porque teve um helicóptero e 3 blindados. Quando a polícia vem muito bem equipada, isso diminui a chance de tiroteio, diminui a chance de confronto, não aumenta a chance de confronto, diminui. Por quê? Porque os criminosos, eles recuam, eles não conseguem. Quando eles começaram a atirar ali no helicóptero, é na fuga, né? Eles jamais vão bancar contra 3 blindados e um helicóptero. E assim a polícia conseguiu entrar, conseguiu cumprir o objetivo deles, que é mapear aquela região, quer dizer, uma operação inserida dentro de uma investigação importante e contou com uma estrutura que fez com que a polícia conseguisse entrar sem dificuldade. Tenho 2 perguntas para você. Tem a nota da polícia, já vou dar aqui. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, que dá para surpreender... Sobe o som, por favor, desse tiroteio. Olha só. A equipe do Jackson Silva estava com a equipe de terra da polícia, tá? E aí o Jackson cita que no momento que passa o helicóptero, os bandidos atiram contra o helicóptero e o repórter diz contra os blindados da CORE. Esse é o tipo de ação em que não há como você fazer, por mais que você fique 5.000 anos investigando, ter uma entrada, uma prisão e sair sem um tiro. Por quê? A gente, já com a imagem do próprio Jackson, vou puxar mais uma vez sardinha para a equipe, parabéns, e se a polícia precisar, se a gente tem a imagem, os caras têm uma casa-mata. Os caras estão ali, eles sabem que a polícia vai entrar. E assim, é o tipo de operação que a polícia sabe que não tem como entrar e não ter tiro, como até outras podem acontecer. Aí não tem como, né? Claro, o que pode ser feito
numa operação, dentro de uma investigação onde você planeja, é uma investigação que tem objetivos pontuais, né? Então você sabe por que você está entrando, você sabe aonde você vai, e aí você planeja para ter uma política de redução de danos, né? Claro, agora, é impossível, né? Não se inventou uma fórmula ainda de você entrar numa comunidade onde tem centenas de criminosos fortemente armados, onde tem uma casa-mata e não ter um confronto. Não tem um confronto. Por quê? Porque são criminosos que estão ali para isso. Eles estão ali para resistir à ação policial. Eles atiram no blindado, eles atiram no helicóptero para atrasar a ação da polícia, né? Para atrasar a ação policial. Agora, só uma observação para aquele morador ali que falou que estava tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Se com 3 helicópteros, um blindado, um tiroteio desse, tá tudo tranquilo. Quando ficar ruim para ele, pô... Rapaz! Pois é, a gente pensou que não é. E o professor Carvalho tá aí? Tá rindo da gente aqui? Pode entrar aqui, é casa, pode entrar aqui. Rapaz, não é, gente? Mas, gente, que o professor Guilherme Carvalho chegou aqui com a gente, mas, gente, é assim, é difícil para quem mora falar tá tudo tranquilo. É muito complicado, não tá tranquilo nunca. Vê se eu tô errada na imagem da Casa Mata. Meninos, cadê? Capitão América saiu? Anderson conhece bastante também? Ô, Anderson, alô? Anderson, para de jogar jogo do celular. Tá ali, gente, tá dentro da bolha dele, né? Olha só, tio Chico, me ajuda aí. Na imagem da Casa Mata, vê se eu tô errada. Anderson, me ajuda aí, assiste essa imagem aí. Preciso da ajuda de todo mundo, seja do backstage ou da frente do stage, de trás do stage. Aquela imagem da Casa Mata, Bárcia, você que conhece também, que tá bem numa pedra, é aquela imagem, é aquela entrada que pela Fazenda Botafogo, a gente tem aquele corguinho ali no meio, em que os bandidos, que tem um monte de empresa ali, e que fica fila de caminhão. Que atravessa, e não é exatamente, que atravessa do outro lado, da onde que atravessa pra Quitanda, não é exatamente ali. O que me chocou nessa imagem, eu sei que tiroteio choque, mas assim, o local que os caras construíram uma casa-mata para ficar lá dentro, é onde fica... Aí, ó, essa pedreira aí é embaixo, se eu estiver errada, meninos, mas eles falaram que é bem onde eu tô achando mesmo, é onde fica fila de caminhão, porque as empresas que resistiram ainda, as empresas que continuam naquela região, os caras ficam, vem motorista de tudo quanto é lado, de tudo quanto é canto do Brasil, para descarregar frete. Você imagina o cara que vem lá do Rio Grande do Sul, né, porque tem muito caminhoneiro, bate, tô sentado aqui dentro do meu caminhão, professor, tô lá assim, eu olho pro lado e falo, mas baguri, lá no meu Rio Grande não tem isso não. O que será que é isso? É um monte de bandido armado de fuzil. Isso é. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Boa tarde, doutor Bárcia. É a nossa guerra do todo dia, né? Que a gente tá falando até agora. Na verdade, é o nosso conflito, é o nosso problema, entendeu? Mas se a gente quer tirar alguma coisa, essas operações, afora os problemas que elas acometem, como o doutor Bárcia acabou de falar perfeitamente, quando planejada, quando feita com uma estrutura definida, os danos são menores. Não dá para não ter dano, mas também, por outro lado, é impossível que a polícia não haja numa ação, num processo tão grave como esse e que afeta, e aí é muito importante o comentário do doutor Bárcia, a economia. Foi feito há alguns meses pelos jornais da nossa cidade, do nosso estado, a quantidade de empresas que saíram ou deixaram de fazer transporte para cá em decorrência da violência. Isso é um prejuízo muito grande para elas. Ou seja, isso é menos emprego, menos produtos e menos dinheiro circulando na economia. E produto mais caro para a gente, para quem fica, né? Com certeza. Tá certo, então tá aí. Parabéns à equipe do Jackson, parabéns à equipe da polícia que fez essa operação. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de ser um dos chefes da milícia. Cadê a nota, gente? Não era essa nota? Era essa nota aí? Ou desapareceu? É a operação de mapeamento que o Barça já deu a informação pra gente. Já deu a informação. Valeu, galera. E eu vou tomar uma bronca, porque toda vez... meu marido é gaúcho, né? Ele fala que eu não sei imitar gaúcho. Eu acabei de inventar. Por que eu não falei um paranaense, né? Baguri. Diz ele que eu exagero, mas não fala assim desse jeito, gente. Ele fala que eu falo tudo cantado. 12:25, segundo ele, é Catarina que fala assim. Olha só, vamos lá, vamos com mais informação. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de ser um dos chefes da milícia em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A gente vai ver a imagem dele agora. É o Jonatas Cristiano, é isso? A imagem aí, ó. Cadê? Ele tá chegando na delegacia. Não é foto, não. Tá chegando na delegacia. Jonatas Cristiano, mais conhecido como o Maisena. Ele era monitorado há 4 semanas e foi detido com auxílio de drone. Rapaz, jura? Deixa eu ver ele descer. Nossa, mas ele é gigante. Ele é maior que o Capitão América, gente. Olha só, ele não ofereceu resistência à prisão. As investigações começaram depois que um rapaz de 17 anos sobreviveu a uma tentativa de triplo homicídio cometida, segundo a polícia,
polícia pelo grupo de milicianos, que foi em março de 2016. O chefe do grupo é Manuel Cabral, um policial militar reformado que também atua nos condomínios da Venda Velha 1 e 2, Minha Casa Minha Vida, e em outras localidades da região que é conhecido por lá. A Polícia Civil informou que segue atuando no local para identificar os demais integrantes e cumprir também outros mandados de prisão em aberto. Ô, Barça, imagina, eu fico imaginando aqui, é igual o filme policial, vocês me explicam muitas vezes o que não pode... Algumas coisas a gente não pode falar para não atrapalhar a investigação, mas os meninos me contam aqui, a investigação, a resiliência de um policial que monitora um cara 4 semanas para conseguir pegar no ponto certo, assim, o cara não consegue nem oferecer resistência, né, Barça? Sim, exatamente. Isso que é o bonito, isso que me emociona na investigação até hoje, eu acho muito bonito. Parabéns à 64DP. 64DP ali, que é o delegado titular, meu amigo pessoal, doutor Vinícius, parabéns, trabalho muito bacana. E é uma mensagem, né? É uma mensagem de milícias que se espalharam pela Baixada Fluminense, que tem trazido terror àquela região. Essa semana foi preso uma liderança da milícia de Nova Iguaçu, agora de São João de Meriti. Eu acho que isso é uma mensagem muito bacana para a população da Baixada Fluminense, que ali também tem a presença do Estado. E tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Maizena agora está preso, né? Maizena está preso, acusado de uma tentativa de um triplo homicídio. Você vê que é uma quadrilha extremamente perigosa. Enfim, e como é importante a prisão de uma pessoa como essa, que muitas vezes desarticula uma quadrilha inteira. Rapaz, o homem comia muita maisena, porque, né, professor? Gigante, eu tô impressionado. Não é, Anderson? É um banner da Polícia Civil, gente, eles botam lá no alto, porque os delegados, os policiais, é tudo grande. O homem ultrapassa a cabeça lá do banner. O homem é gigante, rapaz. Basta só uma curiosidade, quando eles falam monitorar 4 semanas, é aquele que a gente vê em filme mesmo. O cara fica, às vezes vê passar, mas acha que o momento pode oferecer risco para quem tá perto, espera o momento certo. Tem que ter uma paciência de jóia. Eu acho que não dá pra mim, não. Mas investigar é isso. Investigar é exatamente isso. Você tem que ter paciência, você tem que ter planejamento, né? Você tem que ter tecnologia, você tem que ter instrumentos, você tem que ter policiais comprometidos, né? E o resultado, quando isso acontece, é isso. A prisão de uma liderança da milícia, uma prisão importante, tá de parabéns à 64DP. Se sou eu, fico monitorando Maizena pro resto da vida. É ruim que eu dar o nome desse tamanho. Tô chocado o tamanho do Maizena. Tô chocado o tamanho do Maizena. Rapaz, comeu muito mingau, hein? Pai nosso. 12h28. Ah, não pode fazer propaganda. Mais conhecido como amido de milho, né? Vamos lá. Vamos lá, então. SBT Rio não tem isso, não. A gente fala tudo. Olha só, você vai ver agora o intenso tiroteio que assustou moradores do Complexo do Alemão na noite de ontem. Segundo informações da polícia, foi uma guerra de traficantes. Veja. O confronto começou por volta das 8 horas da noite. O tiroteio assustou quem voltava para casa. Essas fotos mostram o vidro do ônibus da linha 485 que faz o trajeto Caxias-Pilares, atingido por uma bala perdida quando passava pela estrada do Itararé. Por sorte, ninguém ficou ferido. Quem também passou por momentos de tensão foram os alunos do Colégio Estadual Tim Lopes, que também fica na estrada do Itararé. Por conta do tiroteio, os estudantes precisaram se proteger nos corredores do prédio. A troca de tiros se estendeu ao longo da noite. Os disparos podiam ser ouvidos nas comunidades do Adeus e Alvorada. O confronto teria ocorrido entre criminosos da região. Até o momento, a polícia não informou o motivo do tiroteio. Primeiras reportagens foi a polícia fazendo uma intervenção de um grupo que ia tentar invadir da Cidade Alta para Braz de Pina. Nesse caso aí, não conseguiu intervir. Daí o que acontece? Tiroteio, né? Eles vivem guerra o tempo todo, Barça, pelo amor de Deus. Eles cresceram de uma forma, na verdade, enfim, as organizações criminosas, às vezes eu tento não repetir assim, porque todos os casos decorrem do mesmo problema. A gente viveu anos e anos de uma política de segurança falaciosa, na verdade, que entregava uma falsa sensação de segurança, mas que fez crescer essas organizações criminosas. Então elas cresceram, elas se armaram e agora elas, grandes e bem armadas, elas disputam o território, elas querem expandir suas fronteiras, elas se sentem fortes o suficiente para expandir suas fronteiras. Então elas entram em guerra por uma questão de território. Mas esse território que eles disputam é o nosso território, é onde nós vivemos. E por isso a população fica no meio desse fogo cruzado. Que a população da comunidade vive, na verdade. E claro, o trabalho da polícia fica muito dificultado, porque a polícia militar é demandada, por exemplo, para entrar no meio de um tiroteio, num complexo alemão, entre duas quadrilhas bem organizadas, que planejaram esse ataque. Eles sim planejaram esse ataque.
Eles se planejaram para invadir e a polícia militar é demandada para entrar ali e pacificar aquela região. Como? Então é um trabalho extremamente difícil, né? Essa compreensão é que eu tento trazer aqui. Rapaz, como, né? Do troço desse à noite, né, professor? À noite. E a população no meio desse pipoco todo. Aquela imagem, só que o OTT botou aquele vidro lá, onde que é? Vidro de ônibus? Que entrou uma bala, que a gente viu? No ônibus, né, gente? Olha, aí, ó, não morre mais gente porque alguém bota a mão, alguém tem um escudo. Só acrescentando o que o doutor Bárcia falou, essas organizações criminosas acabam usando a população de bem como escudo para essa relação e para fazer isso. O que dificulta é que é o maior problema, entendeu? A polícia fica com dificuldade de agir porque ela se torna, infelizmente, escudo e automaticamente alvo dessas ações e dessas trocas. 12h32, assunto polêmico aqui e a gente não foge de assunto polêmico. Mais de 600 menores infratores podem ganhar a liberdade já na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. O motivo é a superlotação das unidades de atendimento socioeducativo do Estado. Veja. Na decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, as unidades que possuem menores infratores só podem ultrapassar 19% da capacidade. Nas 6 unidades de internação do Rio, estão hoje 1.396 jovens infratores, mas a partir de agora só poderão ficar 750. O restante, ou seja, 646 adolescentes, deveriam ser transferidos para unidades menos lotadas. Mas como todas operam acima da capacidade, na prática eles serão liberados para voltar para casa. A maioria desses jovens, que podem ganhar a liberdade já na semana que vem, responde pelo crime de roubo. Quem cumpre medida por crimes hediondos, como homicídio, estupro e latrocínio, não poderá sair. O Supremo, que atendeu a um pedido da Defensoria Pública, entendeu que a manutenção dos adolescentes em unidades superlotadas não contribui para a ressocialização. Para o presidente do Sindegase, a liberdade assistida não vai funcionar, porque menores de idade não podem usar tornozeleira eletrônica. Ele fala ainda que a medida vai aumentar a impunidade e defende que a saída é construir novas unidades. Esse jovem chegou no sistema pela deficiência de diversas políticas públicas. Então, quando ele chega ao ponto de chegar ao ato infracional, estar num tráfico de drogas, ele precisa, sim, de uma intervenção do Estado, passar pela medida socioeducativa, como a lei prevê, para que ele possa passar pelo processo de reflexão, de cursos diversos, de profissionalização, escolarização, para que ele tenha de fato e possa retornar para a sociedade de forma a não atacá-la. A juíza da infância, Vanessa Cavalieri, diz que menores infratores que cometeram crimes graves, como roubo à mão armada, também serão liberados. A gente acredita que desse percentual de adolescentes que será liberado, como nós temos pouquíssimas internações de casos não violentos, haverá uma liberação de um número grande de adolescentes que estão internados hoje por roubos inclusive com arma de fogo, com faca. Mesma coisa em relação ao tráfico, né? Muitos adolescentes que estão internados por tráfico, que estavam praticando a segurança armada da boca de fumo no momento em que eles foram capturados. Então eles estavam com granada, fuzil, arma de uso restrito das Forças Armadas. Ela diz ainda que existem muitas dúvidas em relação a como a medida vai ser aplicada. A decisão do ministro, ela não esclarece qual é o critério para decidir quem vai ser liberado e quem permanece na unidade. É evidente que os que cometeram atos sem tanta gravidade serão os primeiros a serem liberados, mas haverá necessidade de liberar outros que cometeram atos graves. Então, qual seria o critério? A gravidade do ato ou há quanto tempo eles estão internados? Seriam liberados os que estão há menos tempo, ou os que estão há mais tempo, ou os que têm mais passagens? São dúvidas que permanecem. Eu vou primeiro ao vivo com a Patrícia Hadras, que está com a Defensoria Pública. Paty, é extremamente polêmico. A primeira coisa que eu fico imaginando aqui, e eu vou encerrar o comentário antes da gente ir para a próxima. Cadê a Paty? Bota aí. Descobriram agora, o STF descobriu agora,
que esses meninos são jogados nessas localidades como o Degase, em que funcionários também sofrem, que a gente já falou aqui, em que sofrem de tudo, que falta de tudo, que não é ressocialização coisa nenhuma, pelo contrário, são meninos que já vêm, que cometem, né, infrações, que cometem, até a própria juíza falou, com roubo, com arma, com granada, com tudo mais, já tem um histórico violento desde que saiu da barriga da mãe, se duvidar, e ele é jogado dentro dessas localidades sem qualquer tipo de estímulo socioeducativo. Pelo contrário, são verdadeiras universidades da criminalidade, que o cara sai dali muito mais apto para o crime do que para qualquer outra coisa. Eu fico me perguntando se o STF só viu isso agora e vê isso agora numa medida drástica que não soluciona o problema também. Paty, boa tarde para você. Isabelle, boa tarde. É sim, assunto polêmico, como você disse, né? São depósitos, né? São depósitos de pessoas e você explicou bem, né, minha amiga? Esses adolescentes saem pior do que entrou, né? Não ressocializa ninguém e, na verdade, o que aconteceu? O ministro atendeu ali um pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, mas a Defensoria Pública aqui do Rio pediu a extensão dos efeitos porque entende que os dois estados têm situação parecida, né? Aqui ao meu lado está o defensor, que é o Rodrigo Azambuja, vai explicar melhor o porquê dessa medida. Boa tarde, doutor. Essa medida resolve o problema? Imediatamente ela resolve, porque ela vai desafogar as unidades de internação, permitindo que aqueles meninos que continuam internados, ou seja, continuam privados de liberdade, recebam um acompanhamento efetivo e talvez, com esse acompanhamento efetivo, consigam sair dessa história e dessa trajetória infracional que eles vinham tendo. E como seria isso, essa liberdade assistida? O menor não, porque a lei não prevê o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, né, para menor de idade. Então ele ficaria em casa, ele não pode sair do ambiente de casa? A decisão tem três comandos. A primeira, a transferência, que é impossível no Rio, porque todas as unidades estão superlotadas. Depois, a inserção em programa de meio aberto de adolescentes que não praticaram ato infracional com grave ameaça à pessoa, o que a gente acredita que vai desafogar muito as unidades. Campos e Volta Redonda, nessa segunda medida, com certeza vai desafogar a unidade, não vai haver liberação de nenhum adolescente que praticou ato com violência ou grave ameaça à pessoa. E se mesmo cumprindo esse dispositivo, que é legal, está previsto expressamente na lei, não for cumprido, então haverá essa internação domiciliar, que não tem previsão para os adolescentes, mas ela aplicou-se analogicamente, porque há previsão para os adultos. Como compram os adultos? Eles ficam em casa e não podem sair de casa. Normalmente, os juízes determinam a monitoração eletrônica, que é com uma tornozeleira, e admite-se atividades externas desde que autorizadas pelo juiz. Como adolescentes têm que estar na escola, porque a educação é obrigatória, essa vai ser uma das autorizações do juiz e vai ser requerimento nosso da Defensoria Pública. Então, e também, inclusive, que ele compareça a outros espaços onde ele possa receber profissionalização, não só educação na escola, né, mas cursos profissionalizantes que eventualmente foram disponibilizados a eles. Isabelle, defensor, senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Vamos falar de realidade. E aqui a gente está tratando de realidade de uma população que vive e sofre. E muitos pais que assistem a gente que também já sofreram ou perderam seus filhos, ou muitas mães ou muitos filhos que perderam seus pais na mão de crimes cometidos por menores. A própria juíza falou. Pela reportagem que eu li, apenas em cada 3 menores infratores, quando saem dessas universidades de bandidos, que sem condições nenhuma acabam ficando pior, não se ressocializam, eles voltam para o crime. Eles não voltam, é um só que se ressocializa, 2 voltam para o crime em sua maioria. E a gente sabe da realidade. Essa história de monitorar, imagina se vai ter monitoramento ou acompanhamento de 646 menores em liberdade. Se não conseguem fazer ressocialização, que é o direito desses menores, dentro dessas unidades, desculpa, a minha opinião, o senhor pode discordar, mas isso de acompanhamento, de ir para a escola, não vai funcionar. Eu imagino, e a grande preocupação é que também tem o outro lado da moeda, são 646 menores, infelizmente, em potencial, que vão voltar a cometer crime nas ruas. E que não tem como a Defensoria, o STF, seja quem for, monitorar 646 menores infratores. Explica para quem está assistindo a gente que não é um risco para a população ter esse outro lado da moeda, de que são 646 menores e que a própria juíza já falou que muitos deles foram pegos com armas de fogo, com até granadas, doutor. Até granadas, doutor.
Isabelle, boa tarde. Primeiro eu queria esclarecer que a juíza Vanessa Cavalieri, ela não acompanha a execução das medidas socioeducativas, né? É uma outra juíza que faz esse acompanhamento. Então ela talvez não tenha conhecimento da realidade do estado do Rio de Janeiro e por isso talvez tenha prestado algumas informações não tão acertadas para a senhora. Mas é fato que, e o que a gente constata, e como você mesmo já disse, o que nós temos, a realidade atual, é de ineficácia da medida de internação. Então nós estamos tentando propor uma nova alternativa, em que ele vai ser monitorado com a tornozeleira e comparecer a esse espaço do CREAS, que é um espaço do município que vai ter a competência para promover ele socialmente. Nós estamos tentando uma nova alternativa, porque essa, você mesmo reconhece, é falida. Não, eu Isabelle, reconheço... só passando uma informação Pati, só nova... uma coisa. Só antes da gente encerrar, que eu tenho que ir para a próxima, doutor, eu entendo tudo isso e é surreal. As imagens do Degas é desumano. São menores que vieram de histórico absurdo. É insalubre. É insalubre tudo assim. Mas a gente também tem que, como realidade, você falou da tornozeleira eletrônica. Doutor, na semana passada, a gente tem uma reportagem aqui de tutorial de como tirar o pessoal retirando a tornozeleira eletrônica, indo para a Avenida Brasil roubar, porque assistiu na internet um tutorial de como tirar a tornozeleira eletrônica. Eu acho que, assim, assinar o papel do STF para liberar como se fosse lavar as mãos. Não é um problema muito maior, é um problema de se olhar essas unidades, é um problema de saber como ressocializar e trazer esses jovens para o lado do bem. Não, entendeu? É liberar. Não adianta a gente também falar que ele vai comparecer. São jovens que não têm estruturas próprias para falar, não, eu fui liberado, beleza. O doutor Rodrigo, a Defensoria Pública, eu vou comparecer à escola. Eu não tem, entendeu? E não tem eficácia para fazer esse acompanhamento. É algo que, assim, não tem nem lado para a gente defender ou discutir, quem está desse lado. É que não estão dando a solução, eficácia para isso. Isso não é a solução. E o maior medo, que a gente não pode prever, é aumentar a criminalidade, entendeu? É isso que a gente tem que colocar e discutir, que eu acho importante a gente discutir. Pati, agora é contigo, com a informação que você quer dar? Isso, antes de passar para o doutor, só dizer uma informação nova, é que a Procuradoria do Estado entrou com um recurso contra essa decisão. Doutor. Isso a gente já vai apresentar os argumentos contrários ao até não conhecimento desse recurso. Mas, enfim, Isabelle, respondendo às suas perguntas, a ideia é que todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, acompanhem e fiscalizem para que essas medidas sejam corretamente implementadas. Se a tornozeleira consegue ser retirada, vamos então inventar uma nova tecnologia para que isso não seja burlado. O que não pode é haver esse depósito de pessoas que estão em formação, que têm a personalidade em construção e que, se permanecerem naqueles espaços, terão com certeza no seu interior a certeza de que eles são pessoas perigosas e irrecuperáveis. É o que a gente não quer. Construir prédios, como propõe a doutora Vanessa, não resolve o problema, porque o prédio demora 2 anos a ser construído. O que nós fazemos agora? Essa é uma resposta para uma solução imediata. Entendo a sua preocupação e também é uma nossa preocupação, porque, afinal de contas, vivemos nessa sociedade. Agora, a gente entende que essa medida, ela resolve o problema imediatamente, sem prejuízo de outras que venham dar dignidade a essas pessoas. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações ao vivo aí com a gente. Pati, muito obrigada, querida. Eu vou voltar com o Caio Alex na DH de Niterói, né, gente? Que a gente já está tanto tempo direto da DH de Niterói, que está acompanhando o caso da chacina de São Gonçalo, em que as pessoas... hoje o Caio, a gente tinha informação de que os sobreviventes iriam dar depoimento, mas a delegacia falou que hoje ninguém será ouvido, mas que existe a investigação, a diligência, como eles dizem, né, Caio, em campo para tentar encontrar quem fez e por que fez esse absurdo. O doutor Leonardo Afonso está nesse exato momento em diligências nas ruas. Ele diz o seguinte, que não teria nada a ver com a questão da chacina. Só que nesse momento, né, Isabela, a gente sabe que a própria polícia, né, vem mantendo toda a investigação em sigilo para que ela não seja atrapalhada. Uma dessas vítimas que podem aparecer a qualquer momento aqui na divisão de homicídios é o seu Porcidônio. Nós mostramos ele ontem aqui no SBT Rio. Estava com o pé machucado, foi liberado ontem do pronto-socorro de São Gonçalo para acompanhar o enterro da esposa dele, a dona Janete. Eles que comemoravam o aniversário de casamento quando houve aquela chacina onde 4 pessoas morreram e 7 pessoas ficaram feridas. Um outro aguardado aqui é o Carlos Augusto, que nós colocamos ao vivo com exclusividade aqui no SBT Rio. Mas o próprio Carlos Augusto, como a testemunha que esteve aqui ontem, eles acabam falando a mesma coisa, que ninguém conseguiu perceber efetivamente o que tinha acontecido
acontecido, que foi muito rápido, já estava escuro. Quando esse carro preto chegou, 2 homens que estavam com colete à prova de balas chegaram, desceram do carro, outros 2 permaneceram no veículo, teriam sacado as armas e atiraram. Essas informações foram passadas por pessoas que estavam no local. O que a gente sabe de concreto, que a doutora Bárbara Loba passou aqui, imagens de câmera de segurança estão sendo analisadas também nesse exato momento, e que essas imagens ajudaram e muito a DH a avançar um pouco nesse caso, e que ao longo aí da semana, ou até mesmo hoje, a gente possa ter notícias diferentes aí do que aconteceu. Eles trabalham com pelo menos 2 hipóteses. A primeira, de um grupo paramilitar, de milicianos, que teriam ido ali ao local onde fica o campo, e esse pessoal que estava em festa, eles pegaram as armas e atiraram, provocando a chacina. Uma outra hipótese seria de bandidos que tentariam dominar a região, de que foram ali para atirar nas pessoas porque elas estariam comemorando. Você lembra que eu falei ontem aqui no SBT Rio, Isabelle, que o irmão do seu Porcidônio foi assassinado no mês de setembro do ano passado. O irmão dele tentava impedir que criminosos colocassem bocas de fumo bem pertinho do local onde eles estavam. E ele foi morto perto de casa em setembro do ano passado. Então a polícia também trabalha com a hipótese desse atentado ter algum tipo de relação. E um outro detalhe chama a atenção. A polícia afirmou que tem pelo menos uma pessoa que estava nessa comemoração e que seria o alvo. Ela também não descarta a hipótese que chegou a informação de que teria alguém ali no local, que seria um agiota e que esses criminosos poderiam estar atrás dele. É com você, Isabelle Benito. Seu voo para Fábio Barreto, que está na Baixada Fluminense, onde você viu imagens exclusivas do flagrante de tiroteio em Caxias. Nesse momento, a perícia já foi até o local, Fabinho? Já sim, Isabelle, a perícia já esteve aqui, já liberou inclusive os corpos para que eles sejam transportados e levados para o Instituto Médico Legal, por onde passarão por uma necrópsia. São os corpos dos 2 bandidos, 2 cadáveres, 2 pessoas envolvidas nesse tiroteio com a polícia, 2 assaltantes que roubaram esse carro que você está vendo agora, que está sendo puxado pelo guincho, será levado agora para uma oficina. Esse carro foi roubado por volta das 6h30 da manhã, aqui na região central do município, ali perto do supermercado Extra. Esse veículo foi roubado por esses 2 assaltantes que renderam o motorista nas proximidades de um cruzamento. Os assaltantes estavam a pé e nisso motoristas que testemunharam o assalto avisaram a polícia militar, uma patrulha saiu em perseguição, houve uma troca de tiros que teve o seu desfecho exatamente aqui na rua 25 de agosto, bem esquina com a Avenida Jorge Vieira de Medeiros. Os 2 assaltantes morreram nesse tiroteio, eles tentaram fugir a pé depois que o carro desgovernado bateu num poste quando tentou fazer a curva, e os 2 cadáveres estão aqui há cerca de 6 horas aguardando ainda a remoção por parte do Corpo de Bombeiros. O trânsito está muito intenso aqui nessa região, praticamente parado por conta agora do reboque, e eu vejo lá no final da rua a chegada nesse instante do rabecão da Defesa Civil, Isabelle. Tá certo, Fabinho, obrigada. Você vai ver agora, mesmo com investimento de 340 milhões de reais na aquisição de câmeras de segurança para o município, moradores de Niterói ainda reclamam do número de assaltos. Veja. Da Raul Oliveira Rodrigues, saída do túnel Cafubá, em Niterói. Um veículo modelo Cobalt cor prata passa atrás de um outro carro. Nesta outra câmera do lado esquerdo do vídeo é possível ver uma viatura da PM em perseguição. São 11h55 da noite. E numa terceira câmera, os policiais saem da viatura com armas em punho para abordar os ocupantes do veículo, que ficou desgovernado e bateu no acostamento. O carro Cobalt tinha sido roubado 2 horas antes. Começam a chegar mais viaturas com mais policiais apontando armas. 2 suspeitos presos, um menor apreendido e um revólver recuperado. Em mais um registro, um outro carro. Desta vez modelo Renault Sandero, de cor prata, também roubado. 2 horas da madrugada e policiais do batalhão de Niterói que perseguiram o veículo conseguiram fazer um cerco. Um suspeito foi preso e o carro devolvido ao dono. Todas essas ações flagradas por câmeras de segurança espalhadas pela cidade fazem parte de uma rotina de violência que assola Niterói. E os equipamentos são essenciais para a polícia. São imagens que ajudam a combater o crime e que somente são possíveis por causa de um sistema de portais de segurança, que funciona operado pelo Centro Integrado de Segurança Pública da Prefeitura de Niterói. Mas
Para dar resultado, é preciso uma integração entre o Centro de Controle e a Polícia Militar, que faz patrulhamento ostensivo nas regiões consideradas mais críticas. A implantação desses portais de segurança, que foram lançados no ano passado, custou aos cofres da Prefeitura de Niterói 340 milhões de reais. Mas o esforço das autoridades tentando reduzir a violência na cidade ainda está longe do ideal, quando os números da criminalidade são apresentados. De acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, em abril de 2018, cerca de 517 veículos foram recuperados aqui em Niterói. Entretanto, os roubos de carros, neste mesmo período, chegaram a 875. Agora, em 2019, de janeiro a abril, 473 carros foram recuperados. Entretanto, neste mesmo período, 736 veículos foram levados pelos assaltantes. Por isso, a segurança para os moradores de Niterói ainda não é satisfatória. Furtos, roubos e crimes diversos ainda fazem parte de uma cidade que chegou a ser considerada a 5ª melhor do país para se viver. Qualidade de vida assaltada pela arma de um ladrão. A bolsa é sempre assim, não tem como a gente ser diferente, né? A gente está sempre preocupada. À noite, então, para mim é inviável. Apavora, né? Tá demais isso aqui. Tem que mudar um pouquinho, ver o que os nossos governantes podem fazer para ajudar. Sempre procurar não atender telefone celular na rua, né, dentro de veículos. Então, muitas prevenções eu tenho tomado. Eu me lembro, tem uns 6, 7 anos que a gente começou a falar, olha, violência em Niterói, olha, sabe aquela coisa de que, chamando a atenção, hoje a gente já trata como um local de extrema violência, né, que é o roubo, que é a imagem que a gente está vendo aqui. Tecnicamente, Bárcia, por que todo esse investimento em câmeras de segurança não resultaram efetivamente nessa diminuição, principalmente a sensação da população de que está cada vez pior? Isabelle, claro que ajuda, né? Claro que ajuda. Agora, por si só, não vai diminuir, porque falou que a qualidade de vida ele foi assaltado pela arma, mas na verdade Niterói foi invadido por organizações criminosas, né? Organizações criminosas que não vão se intimidar porque tem uma câmera de segurança, mas não vão mesmo. Mas não ajuda, né, na investigação para prisão e aí Claro que ajuda, número? Ajuda no monitoramento, ajuda na investigação. Você vê, por exemplo, a cena de um crime, dali você tira uma série de informações. Agora, primeiro, quem é aquela pessoa que aparece na cena? Não é tão simples assim. Ajuda muito mais se esse centro for integrado. Não for só câmera de segurança, mas foi integrado com órgãos de segurança. Porque a esfera municipal ela tem até um limite, porque a segurança em si fica mais a custo do Estado. Então é importante a integração dos entes públicos, né, do município com o Estado, com as forças de segurança. O município tem o seu limite ali de atuação da segurança. Agora, o que aconteceu com o Niterói é que foi invadido por organizações criminosas que já chegaram lá muito fortes, muito armadas, né, e trouxeram para lá toda essa violência. E não há qualidade de vida quando se fala em segurança pública, né? Daqui a pouco o impacto vai ser na educação, porque você não tem como, em determinados locais, como é que você vai manter escola, como é que você, dentro de um ambiente de criminalidade, dentro de comunidades que são subjugadas por criminosos. Então tem um impacto na economia, tem um impacto em diversos setores dentro daquele município. É realmente uma tragédia que aconteceu com o Niterói. A gente fala de segurança pública, a gente fala de saúde, que é isso que o Bárcia falou, né? E a gente sempre fala aqui, educação e tudo mais, né? Completando o que o doutor Bárcia falou, é bem importante, Isabelle, essas câmeras elas foram colocadas para funções além da segurança. Né? A segurança é um dos componentes que podem ser ajudados por isso. Mas uma cidade, seja Niterói, seja o Rio, seja Caxias, precisa daquela câmera para outros monitoramentos, como, por exemplo, o trânsito, que é fundamental para você estar trabalhando tempos de sinais. Sim. Por exemplo, né? Engenharia de tráfego, entendeu? Agora, como a gente passa a segurança por uma... não é a ponta do fuzil. Exatamente. Só, né, como a gente passa por uma epidemia de violência cada vez mais crescente, tomara que diminua, ela acaba sendo um elemento para a investigação. Mas, em princípio, ela não é o componente para combater a ação da violência. Olha só, você que não viu, a gente está vendo aí falando em segurança, muita gente repercutindo as imagens do Jackson, da equipe do Jackson, que a gente mostrou agora. O professor estava chegando a hora que a gente botou. Essa é uma operação que aconteceu hoje, né, Bárcia? Me ajuda aí para ela amanhã, lá no Complexo da Pedreira. Essa daí, você vê, a equipe do Jackson Silva acompanhou com exclusividade, sim, aconteceu esse tiroteio. Foi hoje pela manhã essa operação da Polícia Civil. A CORE deu apoio à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, que é diferente da DRF
UFC, justamente porque aí são 2 pontos, e o Barça explicou muito bem o que é. A Pedreira é o reduto do TCP, onde teve o Playboy, que foi um dos mais procurados e acabou morrendo. Logo em seguida, teve o Playboy, morreu, o cara que mal lamentou a morte dele, lembra disso? Esqueci o nome. Assumiu o posto, 4 horas depois também já Elvis, e ali conseguiram dar uma enfraquecida, mas o reduto do TCP, que ainda é muito forte lá, é o resultado que a gente vê, até casa-mata construída. Sim, além de ser um reduto do TCP, o que por si só já torna aquela região ali uma região muito bem armada, a geografia dela favorece isso, porque ela fica no meio de vias expressas. Então, para rota de fuga, para interceptar caminhões, para você poder desaguar depois as mercadorias roubadas. Quando você fala mapear, que é o que a gente está vendo, bota as imagens só para a gente... Bota a primeira imagem que abriu o SBT Rio, aí já é movimentação. Olha só. Essa é a chegada da polícia, tá? Essa é a chegada. Quando você fala, a operação também serve para mapear, justamente porque é o chamado bandeira vermelha, aquela área de difícil acesso que a polícia não chega só assim, né? Claro, exatamente. Só chega numa operação. E dentro de uma investigação, foi necessário fazer essa operação ali para mapear aquela região, para colher informações, para você... Enfim, a gente não sabe, a investigação é óbvio que é sigilosa, a gente não sabe qual foi o objetivo ali de mapear aquela região. Agora, pelo trabalho que vem sendo realizado, a gente tem que dar crédito à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, porque reduziu de um ano 25%, né? Então é muito importante, e operações como essa são muito importantes no combate ao roubo de carga, porque realmente são quartéis generais e que servem ali como base para essas quadrilhas que roubam carga. E não é qualquer bunda rachada, não. É quadrilha extremamente especializada, né? É perigosa, é bem armada. Exatamente. Olha só, você vai ver agora imagens. Cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Corregedoria da PM após uma denúncia anônima em uma feira em São João de Meriti, lá na Baixada. Olha a quantidade. Isso é dinheiro, Brasil? Rapaz, isso é... Volta a imagem. Não é sempre que a gente vê 100 mil reais em nota assim, fresquinha. É aquilo mesmo. Isso daí, ó. Todo o material apreendido no local foram encontrados o valor quase 100 mil reais em espécie e 120 reais em moedas e mais de 14 mil maços de cigarros contrabandeados de diversas marcas. 4 pessoas foram levadas para a delegacia da região para prestarem esclarecimentos. Corregedoria da PM, por quê, brasileiros? Me ajudem aí. Se a corregedoria tem 2 PMs envolvidos, é isso, né, Bárcia? É importante de contar. Certamente. Se tem a corregedoria envolvida, sinal que tem algum policial militar envolvido. Olha isso. Mas dinheiro que eu não quero, não. Eu só fiquei chocada com a quantidade de dinheiro, que a gente se choca, né, gente? Mas o contrabando de cigarro, Isabel, tem sido responsável pela movimentação de milhões e milhões de reais e que financia o crime tanto quanto o tráfico de drogas. Hoje, o contrabando de cigarros, que é legalizado, né? Isso é um dado importante até para essa discussão. É responsável por financiar essas quadrilhas também, né? Para financiar essas quadrilhas também. E a gente elogiou a Polícia Militar, né, no começo da matéria. Hoje a gente vê policiais envolvidos, mas também tem que elogiar a atuação da Corregedoria, foi lá que prendeu esses policiais militares. Claro, toda organização, toda instituição é feita por pessoas, e dentro dessas pessoas podem ter pessoas de todo tipo de caráter. O importante é se criar sistema para reprimir, prender aquele que se desvia. E saúde pública, né, gente? Porque isso daí estoura peito, né? Pra quem sabe isso aí arrebenta peito. Isso aí arrebenta peito. O cigarro já é ruim. Cigarro já é ruim. Esse daí, esse não tem filtro nenhum. Exatamente. Nenhum. Pelo amor de Deus, fumar um troço desse. Para de fumar, né? Faltando 1 minutinho para 1 da tarde. A prefeitura interditou os 2 sentidos da Avenida Niemeyer ontem. O fechamento dificultou a volta para casa dos cariocas. Vejam. As imagens feitas pelo biólogo Mário Moscatelli mostram o tamanho do risco. Rochas imensas podem rolar a qualquer momento e atingir a via. São rochas muito grandes, algumas com a dimensão de um automóvel, e gera uma grande preocupação, visto que a área se apresenta extremamente instável, independente do tempo. Faça sol ou faça chuva. Para evitar uma tragédia, a Justiça proibiu a circulação de veículos. Uma pressão que a Justiça está certa de fazer, de pedir uma análise técnica com geólogos, com engenheiros que digam de fato, que atestem, colocando o seu CREA na responsabilidade de atestar ou não
a probabilidade do deslizamento de terra ali na Niemeyer. A Prefeitura do Rio foi notificada ao meio-dia desta terça-feira e teve 3 horas para interditar a via. Se a determinação não fosse cumprida, o município teria que pagar uma multa de R$120 mil por dia. O prefeito Marcelo Crivella disse que vai recorrer da decisão. Se ela não reformar sua decisão diante dos nossos argumentos, vamos recorrer a uma instância superior para tentar caçar a liminar e o povo poder usar a avenida normalmente. Cerca de 36 mil veículos passam pela Avenida Niemeyer todos os dias. O fechamento pegou os cariocas de surpresa. Como é que foi teu dia? Tá sendo péssimo. Muito engarrafamento. Um caos, gente. Tá trânsito em todos os lugares. Eu saí da Visconde de Albuquerque agora, trabalho no Leblon, tô conseguindo ir embora. No início de fevereiro, a via foi interditada após um temporal. Uma encosta deslizou sobre um ônibus e 2 pessoas morreram. Em maio, a avenida teve que ser fechada novamente por causa das fortes chuvas. Infelizmente, a zona oeste da cidade tem 2 vias de acesso complicadas de se passar por ali hoje em dia, em eventuais chuvas fortes. Preciso de obras de manutenção urgente nessas 2 vias. Olha só, gente, o pessoal do esporte já tá chegando aí. Parece que a Abel Braga tá de saída do seu Mengão, hein? A cara do Barça. Eita, nós. A gente vai para um rápido intervalo. Espera aí que o pessoal já tá voltando. A gente vai para o rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta. Já. Mengão. Tamo de volta, tamo junto, professor. Beijo pra quem? Vamos lá. Henry Rodrigues, Dulce Santos, Everton Nascimento e Raquel tem Varela. lista agora. Beijo pra quem, doutor Eu também tenho Rafael a minha Barça? lista, ó. Pra Eduarda Sampaio, pra Karine, que é advogada Karine de Santana, que é advogada em Campo Grande. Pra família inteira, pra Cris, a filhinha dela, Giovana, inteira, a Jesus. sogra, Dona Zulmira, Renata, Beatriz, Maria Helena, pra Livânia de Angra dos Reis e pra Adriana Blanco. Vem aí o SBT Brasil, tô brincando. Vem